Olá pessoal, tudo bem? Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês para a gente tratar hoje de um assunto, eu posso dizer que é um assunto extremamente técnico. Eu gostaria de ter falado sobre esse assunto um pouco antes, mas o tempo realmente não permite que a gente, às vezes, as ocupações do dia a dia. Mas hoje eu resolvi conversar com vocês a respeito desse tema, tá? Já faz tempo, mas recentemente nós tivemos aí nesses processos, né, que o pastor Ailton demandou, um dos processos contra os seus, podemos dizer assim, os seus opositores, e aí me parece que realmente ele perdeu essa causa, essa demanda, não é? Então eu tive a curiosidade hoje realmente achei por bem hoje de comentar com vocês a respeito disso. De um na verdade, um desses processos, né? Bom, pessoal, vocês lembram muito bem, e isso foi publicado nas redes sociais, vocês acompanharam bastante aquelas ouvidas do pastor, né, Ailton José Alves. Inclusive, algumas pessoas até me perguntavam, ou me perguntaram, se o pastor José Alves já tinha sido condenado, né, naquele processo, nesse processo inclusive, essa audiência, ela foi colocada várias vezes nas redes sociais, como vocês já puderam assistir várias vezes, em vários momentos, trechos da audiência, foi colocada uma parte, depois de forma integral, mas passaram-se aí muitos dias aquela audiência sendo colocada aí no YouTube e também outras redes sociais, não é? E eu quero justamente comentar sobre isso em outro momento, né? Essa questão ali do pastor de ser ouvido ali, tá? Mas eu quero falar para vocês o seguinte: vocês lembram que logo no começo, né, daquela audiência, o eminente advogado do pastor Ailton, ele suscitou perante o magistrado a suspeição: Excelência, o meu cliente ele não pode ser ouvido como testemunha porque ele é suspeito. Eu vou explicar para vocês depois, né? E aí a questão é a seguinte, né? O pastor Ailton, ele estava ali demandando uma ação judicial contra o presbítero Giovanni, e me parece que contra o Sivaldo, né? E ele era o demandante, para ser o representante da IADPE naquele momento, e por conta disso o advogado suscitou a questão da suspeição. Ele era suspeito naquele momento de ser ouvido como testemunha, não é? O juiz aceitou a arguição, tá? E resolveu ouvi-lo como informante, tá? Eu acompanhei muito bem isso. Pessoal, quando o juiz ele resolveu ouvir o pastor Ailton como informante, é justamente nesse ponto que eu gostaria, e aí eu disse no começo, eu vou repetir, é um assunto extremamente técnico, claro que o pessoal da área vai entender melhor do que eu vou estar falando, e as pessoas que não são da área jurídica tenham paciência, mas vocês vão entender mais ou menos o que a gente está querendo dizer. Não é necessariamente você precisa ser do ramo do direito para entender o tema que eu vou abordar e que eu vou conversar com vocês aqui hoje, né? Não precisa você ser da área jurídica, necessariamente. A questão é a seguinte, veja bem, a questão da suspeição da testemunha, gente, eu estou aqui com o CPC, Código de Processo Civil, tá? E estou também aberto aqui com o Código Civil, tá? Vamos ler primeiro aqui o artigo 447, não na sua integridade, mas aquilo que nos interessa. Então, Código de Processo Civil, artigo 447. Vamos ler aqui a cabeça do dispositivo, que diz o seguinte: podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas, tá? Aí o parágrafo 1º traz quem são as incapazes, o parágrafo 2º traz os impedidos, tá? E o parágrafo 3º, que é que nos interessa, traz aqui suspeitos. Então, são suspeitos o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo, e o inciso 2,
o que tiver interesse no litígio. Então, como o pastor Ailton ele era interessado no litígio, naquele momento, né, era do interesse dele vir processar, me parece que era o Giovanni Cardoso, o presbítero Giovanni Cardoso, e também o presbítero Givaldo, Sonivaldo, alguma coisa assim, não sei se é Sonivaldo. Eram duas pessoas, né, o presbítero Giovanni Cardoso e o outro demandado lá também. Então, naquela causa, como o pastor Ailton ele tinha interesse, então o seu advogado suscitou ali que ele seria suspeito. Isso foi aceito pelo magistrado, que dispensou a ouvida dele como testemunha. Então, ele não poderia naquele momento ser testemunha. Mas o juiz, com base no parágrafo 4º aqui, que eu vou ler agora para vocês, resolveu ouvir o pastor Ailton como informante. Diz aqui o parágrafo 4º. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores impedidas ou suspeitas, tá? Então, quando ele dispensa com a pessoa na qualidade de testemunha, sendo necessário, diz aqui o parágrafo que o juiz pode admitir o depoimento. Então, esse depoimento vai ser como informante, não vai ser como testemunha, tá? Então, quando a pessoa é dispensada na qualidade de testemunha, ela passa a ser ouvida como informante e aí ela não entra no compromisso e nem está sujeita ao crime de falso testemunho. Ela pode mentir à vontade, tá? Ela não responde pelo o tipo penal do falso testemunho, tá bom? Porque lá no Código Penal nós temos as pessoas que respondem, o rol lá é taxativo no crime de falso testemunho. Pois bem, continuando, eu quero dizer para você o seguinte: esse artigo 447, pessoal, e esse parágrafo terceiro, esse parágrafo 4º, né, sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores impedidas ou suspeitas. Esse parágrafo ele tem que ser interpretado fazendo um cotejamento com o artigo 228 do Código Civil. E aí, quando eu saio aqui do Código de Processo Civil e vou para o Direito Civil, faço esse cotejamento, isso é uma opinião minha como estudante do direito. Não estou aqui criticando juízes, advogados, nada disso, tá? Não estou querendo entrar no mérito, necessariamente no mérito da causa, mas trazer uma opinião pessoal nesse sentido. Eu entendo que quando o eminente advogado do pastor Ailton, ele suscitou ali a suspeição do pastor Ailton, ele também poderia ter arguido que o pastor Ailton também não poderia ser ouvido como informante. Veja como isso é extremamente técnico, não é? Por quê? Eu vou explicar para você agora, tá? Veja só, quais foram os assuntos que foram tratados naquele processo. Salário do pastor Ailton, salário dos pastores, dízimos e ofertas, salário da esposa do pastor, salário do filho do pastor, projeto, não é, cidadania e outras coisas mais ali simples, tá? Todas aquelas matérias que foram tratadas ali, toda aquela matéria é do conhecimento, era e é do conhecimento da mesa diretora de todos os pastores. Por exemplo, o projeto Cidadania, ele é conhecido até pela criancinha da própria instituição Assembleia de Deus. Quem não conhece o projeto Cidadania, tá? O pastor disse que não conhecia. Bom, eu já expliquei para você que talvez naquele momento ele ironizou, mas todo mundo sabe, está careca de saber que toda IADPE conhecia e conhece esse projeto Cidadania, tá? Se ele ainda existe, não sei se ele existe, tá? E essa questão de salário, tá? Os tesoureiros, os pastores, todos conhecem todos os temas que foram abordados naquele processo. Eles são do conhecimento não só do pastor Ailton, eles são do conhecimento de todos os pastores da IADPE, até de presbítero, diácono. As pessoas conhecem aquele assunto e principalmente a mesa diretora, não só o pastor Ailton, isso é a opinião minha, tá? Veja só, quando eu faço um cotejamento aqui com o artigo 447, esse parágrafo 4º, com o artigo 228, Código Civil, eu quero ler para você aqui o artigo 228,
diz o seguinte, o artigo 228 do Código Civil: não podem ser admitidos como testemunhas. Aí o inciso 1, os menores de 16 anos, o inciso 2 e 3 foi revogado. Inciso 4, o interessado no litígio, que é o caso do pastor Ailton, ele era interessado naquele momento, então ele não poderia ser ouvido, logicamente, como testemunha. O interessado no litígio, um amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Inciso 5, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o 3º grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade. Agora vem aqui o que mais nos interessa, tá? Esse é o ponto mais importante aqui da nossa conversa de hoje. É o parágrafo 1º do artigo 228, em cotejamento lá com o 447 do CPC, parágrafo 4º. Veja o que diz aqui esse parágrafo 1º do artigo 228. Para a prova de fatos que, aí você preste muita atenção e grife aí no Código Civil esse trecho. Para a prova de fatos que só elas conheçam, preste muita atenção, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo, que são os impedidos, os suspeitos, no caso o interessado no litígio, que é o pastor Ailton. Então, para a prova de fatos que só elas conheçam, tá? O juiz pode deixar de ouvi-las como testemunha e ouvi-la como informante. Queridos, senhoras e senhores, todos os tópicos que foram abordados naquele processo, eles não só eram do conhecimento do pastor Ailton, como eram do conhecimento e são do conhecimento de todos os pastores da mesa diretora. Quando o eminente advogado do pastor Ailton suscitou a suspeição e o juiz aceitou a arguição e resolveu naquele momento ouvi-lo como informante, com a devida vênia, o eminente advogado, ele poderia também suscitar, dizer: excelência, o nosso Código Civil, artigo 228, parágrafo 1º, diz que Vossa Excelência, de fato, pode dispensar, pode ouvir, após dispensar a testemunha, ouvi-la como informante, né? Desde que seja de fatos que só elas conheçam. E todos os temas que estão aqui tratados nesse processo, eles não são apenas do conhecimento do informante, do pastor Ailton. Todos os pastores da mesa diretora são conhecedores. Então, para evitar constrangimento neste processo, digne-se Vossa Excelência de intimar um outro pastor da mesa diretora, ou o próprio tesoureiro da instituição, ou até um outro pastor que o auxilia, para que seja ouvido sobre esses temas que aqui serão abordados, porque todos os tópicos desse processo, tudo que será tratado aqui nesse processo, é do conhecimento não só do pastor Ailton, mas do conhecimento de outras pessoas. Então, nesse caso, não se trata de assunto que só ele conhece, mas que os demais pastores também conhecem. Deu para entender, senhores? Então, no meu entendimento, o pastor Ailton foi ouvido indevidamente como informante naquele processo. Ele não era para ter sido ouvido nem como testemunha, como de fato não foi, e também como informante naquele processo, porque os fatos que foram abordados ali, as perguntas que foram dirigidas ao pastor Ailton, elas não eram e não são do conhecimento apenas do pastor Ailton. Ou seja, quando o juiz dispensa uma pessoa que não pode ser ouvida como testemunha, e ele resolve ouvi-la como informante, é porque essa pessoa, ela tem um assunto que pode ser revelado naquele processo de íntima ligação com a causa. Isto é, que sem a sua ouvida, tornará prejudicável a decisão do magistrado, porque só ela tem a informação necessária para a elucidação daquele fato, que não era o caso naquele momento. Que todos os tópicos que foram tratados, processo de cidadania, salário dos pastores, salário da esposa, enfim, bens que porventura eram e são do conhecimento do pastor, não de todos os pastores, não só do pastor, do pastor José Alves. É tanto que durante o processo, não é?
lhe foi interrogado, lhe foi perguntado, e ele foi interpelado nesse sentido, de que como é que o senhor fala que não conhece o projeto de cidadania, e até o eminente advogado da parte contrária até alegou isso. O projeto de cidadania é do conhecimento de todos os membros da instituição Assembleia de Deus. Toda criança tem conhecimento, todo pastor tem conhecimento. Então isso fica provado que os assuntos que ali foram abordados não eram de exclusivo conhecimento do pastor Ailton. E aqui o artigo 228 do Código Civil, parágrafo 1º, vou repetir, diz: para a prova de fatos que só elas conheçam, tá? Só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. Ou seja, está lá o interessado no litígio, que é o caso do pastor Ailton, que era o caso, o amigo íntimo, o inimigo capital das partes, cônjuge, ascendente, por aí vai, tá bom? Então, a minha opinião em relação àquele processo era que o eminente advogado do pastor Ailton era para suscitar suspeição e também suscitar que o pastor Ailton não poderia ser ouvido como informante, porque ele não era detentor exclusivo das informações que estavam naquele processo, tá bom? Esse foi o assunto de hoje que eu gostaria de tratar com vocês, com a devida vênia ao senhor magistrado, aos senhores advogados, tá bom? Senhores defensores, etc. Tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.